Fala, meus queridos alunos, professor André Luiz, de Filosofia. Nós vamos agora exercitar, realizar as nossas atividades sobre o conteúdo aqui estudado, o conteúdo já visto. O nosso conteúdo, filosofia antiga, os filósofos de Atenas, Sócrates, Platão e Aristóteles. Platão e Sócrates juntos. Então, vamos lá, acompanha com a gente aí essas atividades. Meus queridos alunos, para que a gente possa exercitar os nossos conteúdos em filosofia, nós temos algumas questões que são fundamentais, principalmente questões aliadas à epistemologia, questões aliadas à ética, certo? E questões aliadas à política. Bom, o carro-chefe geralmente é a história do conhecimento, é a questão da epistemologia, dividindo com as outras áreas aí quando interessa ou quando aparecem questões sobre esses detalhes e esses conceitos. Bom, na nossa primeira questão, nós temos uma pergunta necessariamente sobre Platão, e esse Platão nosso, necessariamente, tá? E Aristóteles juntos. Nós temos esses dois autores. Nós temos tanto Aristóteles como Platão. Aristóteles rejeitou a dicotomia estabelecida por Platão entre mundo sensível e mundo inteligível. Bom, quando você observa esta delineação de questão, quando você observa a construção dessa questão, o que você também vai notar? Você vai notar que quando nós abordamos a epistemologia de Platão, nós falamos o que para vocês? Que ele divide mundo inteligível, mundo sensível, certo? O mundo inteligível como o mundo das ideias e o mundo sensível como o mundo das sombras, certo? Então, veja só, o mundo inteligível é o mundo da verdade, o mundo sensível é o mundo daquela enganação, necessariamente. Veja só, como é que Aristóteles rejeitou isso? Aristóteles rejeitou isso na sua ideia de substância. Então, se a questão está trazendo para a gente uma leitura de Aristóteles em relação a Platão, e essa leitura ela está se inserindo sobre o dualismo, necessariamente nós vamos ver como ele vai desmontar esse dualismo. Então, veja só. No entanto, acabou fundindo esses dois conceitos em um só. Bom, que conceito é esse? Veja que a questão ela é extremamente direta. Ela traz dentro do comando algo traduzido à pergunta sobre o dualismo platônico, em que Aristóteles vai desmontar este dualismo. Então, veja só. Nós sabemos que o conceito de substância vai, através da matéria, que simbolizaria o mundo sensível, e da forma que simbolizaria o mundo inteligível, trazer para a gente uma reflexão básica sobre este processo. Então, na letra A eu tenho a forma, aquilo que faz com que algo seja o que é. É o princípio de inteligibilidade das coisas. Bom, o conceito de forma está até adequado, mas não é na forma que Aristóteles vai rechaçar mundo inteligível e mundo sensível, dualismo. Não é necessariamente na fórmula, certo? Na forma que ele vai fazer isso. Letra B. A matéria, enquanto princípio indeterminado. Bom, também não é na matéria, porque matéria e forma são princípios da substância, necessariamente. Então, veja só, matéria e forma são elementos que constituem a substância. Então, o conceito é substância, é o conceito de substância que desfaz o dualismo platônico, que critica, que na verdade vai desorganizar esse dualismo que está lá na Alegoria da Caverna, lá na República de Platão. Aí nós temos a letra C, a substância, enquanto aquilo que é em si mesmo, enquanto o que é suporte dos atributos. O conceito de substância está bem aqui delineado, portanto, ele está muito bem empregado. Nós temos necessariamente aqui a resposta da nossa questão. Acompanhe que a próxima letra, que é a letra D, fala de ato puro ou primeiro motor, ou seja, o motor imóvel, que é uma instância delegada já a questões de forças que geraram o universo. Tá? Então, se nós pegarmos o conhecimento que nós temos na física aristotélica, que é o conhecimento de substância, nós vamos ver que lá é que você vai preencher necessariamente aquilo que é pedido na questão. E o que é pedido na questão? Aquilo que desorganiza, aquilo que desestrutura o dualismo platônico, que é a divisão do mundo inteligível, mundo sensível. Portanto, a substância, a letra C, é a nossa resposta para esta questão. Então, acompanha aqui comigo que eu vou botar o gabarito para ti. Nessa primeira questão, portanto, olha aqui, em filosofia, certo? Nesta primeira questão, nós temos a letra C, portanto, tá, como grande resposta
para a nossa pergunta. Bom, nós temos mais uma questão aqui bem elaborada para vocês. Acompanhem comigo aqui. Vem cá. Olha aqui, ó. Na segunda questão, nós temos uma pergunta estratégica, que já é direcionada aqui ao pensamento platônico e socrático. Então, acompanhem comigo. Após uma leitura atenta dos fragmentos dos diálogos de Platão, bom, aqui vem uma dica importante. Diálogo, dialética. Pega essa aqui, que essa aqui é interessante. Diálogo, dialética. Em Sócrates, presta atenção, em Sócrates, a dialética ela é dividida em ironia e maêutica, certo? A dialética socrática famosa, lembre que o método é dialético. Alguns falam por aí, tem livros aí, eu costumo dizer que as ciganas, né, que elas falam do conhecimento, que o nome do método é maêuticos. Não, o nome do método não é maêutico, o nome do método é dialético. Certo? O método dialético, só para tu ter uma ideia, são divididos em 4 momentos, mas vocês só vamos precisar dos 2 últimos, que é ironia e maêutica, certo? Ironia e maêutica constituem a dialética socrática. Em Platão, nós temos uma dialética chamada ascendente, certo? E uma dialética descendente. Tá? Bebe nessa fonte aí que eu estou te dando. A dialética ascendente é aquela que tira o ser de dentro da caverna. A dialética descendente, certo? É aquela que traz de volta o indivíduo para a caverna. Então, cuidado com a dialética ascendente em Platão, a dialética descendente em Platão. Em Sócrates é ironia e maêutica. Em Platão é dialética ascendente e dialética descendente, correto? Então, esses diálogos, você pega o nome diálogos, já indica em Platão que o método dele de escrita é o método dialético. Agora entenda uma coisa, esta dialética platônica e esta dialética socrática não é a mesma de Hegel e Marx, por exemplo. Existe essa diferenciação, certo? A dialética em Sócrates e em Platão refere-se realmente a esse embate público do diálogo, da conversa, da troca de informações através da palavra, necessariamente. No caso de Sócrates, a palavra somente falada, e no caso de Platão, a palavra escrita e falada, certo? Um detalhe importante é que Sócrates pertence à tradição oral, Platão pertence à tradição escrita. Há uma diferenciação muito forte entre eles dois, tá? Mas os dois usam a dialética, certo? Platão fica muito claro pelo estilo dele de estudo e de escrita, que são os diálogos de Platão, famosos. Então, veja só, em seus diálogos, nós podemos perceber que Sócrates combate fundamentalmente o argumento de outros mestres, professores aqui famosos, os sofistas. Tá? Os sofistas são professores e sábios. Detalhe, sofista não é filósofo, não me confunde isso. Sofista é uma coisa, filósofo é outra. Cuidado com esse detalhe. Sofista é professor, é sábio, que vendia o conhecimento. Um detalhe importante aí é que alguns vestibulares vão trazer questões sobre sofistas. Alguns vestibulares vão produzir questões sobre isso. Pode ser que você pegue uma questão sobre os sofistas. Os sofistas são mestres sábios que trabalham a argumentação, certo? A famosa retórica, e que vendem este conhecimento. São relativizadores. Qualquer coisa pode ser verdade. Basta que você saiba argumentar para tal e que o contexto cultural do local também apoie. Então, nós temos, olha, os sofistas como professores que vendem o conhecimento e relativizam este conhecimento. Então, o conhecimento para os sofistas é alvo de lucro e relativização, portanto. Os filósofos, Sócrates, Platão, principalmente, não conseguem concordar com isto. Então, é muito comum que você olhar nos diálogos de Platão, Sócrates tendo contendas com os sofistas. Tá? E segundo estas contendas, o discurso dos sofistas se inseria em quê? Olha como o comando da questão. Ó. O argumento dos mestres dos sofistas, segundo o qual, para fazer bons discursos, o que era preciso? O que é que um sofista diz que é preciso para fazer um bom discurso? Aí, necessariamente, nós temos
Olha só. Evitar a arte retórica? Nunca. Jamais. Ó. Evitar a arte retórica. A retórica era importante para os sofistas. Tá? É um dos sofistas muito famoso, é Protágoras. Eu costumo dizer que foi o único professor que enriqueceu dando aula. Tá? Porque Protágoras cobrava 1.000 dracmas de ouro por uma aula. Uma dracma aí está mais de R$ 600. Tá? O cabra ganhava muito dinheiro ensinando esse discurso, ensinando a forma de falar e a forma de, através da fala, convencer, persuadir, comprovar as coisas. Correto? Então, a letra A ela é inadequada, porque os sofistas eles apoiam a retórica, isso sim. Letra B, conhecer bem o assunto. Bom, o discurso para ser aceito, tá? Ou, claro, claramente a gente sabe que os sofistas eles usam o discurso, eles usam a retórica e eles usam o conhecimento, mas necessariamente não é isso que, claro, Platão e Sócrates têm contra os sofistas. Tá? Não é essa a questão que é tratada, não é isso que é perguntado pelo comando, não é isso que vai ser trazido. Tá? Necessariamente discernir a verdade do assunto. Discernir a verdade do assunto também não me parece uma boa proposta que seja o estupim daquilo que não concordam nem Sócrates nem Platão com o que os sofistas fazem. Ser capaz de criar aparência de verdade. Olha, aqui nós temos sim uma proposta interessante para a resolução dessa questão, porque os sofistas, por serem relativizadores, eles criam a verdade, certo? De uma forma necessariamente aparente, claro. Eles vão introduzir, eles vão trazer fórmulas para a verdade. Tá? E essa verdade vai depender do contexto, vai depender da capacidade de usar esta retórica e argumentação. Então, a letra D me traz uma proposta interessante para a resolução dessa questão. E a letra E, unir a arte retórica à expressão da verdade. Bom, necessariamente nós temos aqui como oposição clara do que nos traz a questão, que a leitura atenta dos fragmentos, o argumento dos mestres sofistas, segundo o qual, para fazer bom discurso, o que era preciso? Claro, letra D, ser capaz de criar a aparência de verdades. É através desta capacidade de você persuadir, de você estabelecer verdades dentro daquilo que pode ser ou não, dentro daquilo que lhe convém ou que culturalmente de um determinado local é interessante, é que fazia os sofistas serem o que são e que traziam os filósofos contra eles. Então, aqui, nesta questão, na segunda, a letra D é a opção mais adequada para a nossa resposta. Então, vejamos no nosso gabarito, portanto, olha aqui, ó, nesta segunda questão, nós temos a letra D assinalada como resposta mais adequada. Bom, temos mais uma questão aqui para a gente trabalhar. Nesta nova questão, vem aqui comigo, acompanha aqui, ó. Nesta nova questão, vai versar sobre Aristóteles, certo? E dentro do comando da questão fica claramente delineado aquilo que vai ser buscado. Olha, a filosofia de Aristóteles representou uma nova interpretação do problema da mobilidade. A mobilidade é um dos grandes problemas da história da filosofia. O grande detalhe, nós tivemos aqui uma videoaula sobre os pré-socráticos, por exemplo, certo? Os famosos pré-socráticos, eles estão dentro de que categoria? Da filosofia da natureza, ou da ontologia, ou da lógica matemática, por exemplo, como Pitágoras. Nós temos várias nuances dentro dos pré-socráticos, correto? Dentro da ontologia, nós temos dois grandes pensadores, Parmênides e Heráclito, certo? Que falam sobre que o ser não se move, Parmênides, e o outro que o ser é movimento, ou devir, é melhor a palavra devir, que aí é traduzida como movimento, Heráclito. Este é o problema do movimento. Como que as coisas mudam, como é que elas se configuram em outras coisas e como é que elas podem fazer para serem mudadas. Como é que se instaura o movimento? Como é que acontece este movimento? Tanto Platão como Aristóteles vão tentar responder o problema do movimento, corretamente? Aristóteles propõe uma resposta interessante. Ele começa lá com a substância, com seus princípios básicos, matéria e forma, certo? E aí vai desembocar em outros princípios. Quais são os outros princípios? Nós temos ato e potência, necessidade e contingência. São 6 princípios.
para tentar resolver este grande problema da filosofia na época, que era o problema do movimento. Então, a questão está apresentando justamente a solução ou pedindo que se identifique ou reconheça a solução deste problema. A filosofia de Aristóteles apresentou uma nova interpretação do problema da mobilidade, do movimento. Em contraposição à tradição filosófica, para explicar a mobilidade do ser, ou este movimento, tá? A passagem de um estágio para o outro, Aristóteles utilizou dois conceitos ontológicos, olha só, que foram, aí nós vamos atrás agora perseguindo esses dois conceitos. Vamos lá. Essência e existência. Bom, dentro dos princípios que explicam o movimento, nós não temos nenhuma opção com essência e existência. Como eu falei a vocês, nós temos matéria e forma, ato e potência, necessidade e contingência. O grande detalhe é que, geralmente, nos vestibulares, nós temos, geralmente, matéria e forma, ato e potência, como os que são mais pedidos, correto? Então, a letra A não serve para nós. A letra B, substância e acidente. Bom, substância e acidente, tá? A substância é um elemento importante, o acidente ele não vai entrar necessariamente agora dentro deste conceito. Então, não me apresentam princípios. A substância aqui tem princípios, certo? Na letra C, ato e potência. Aqui eu tenho dois princípios da substância. Tá? Ele está perguntando pelos conceitos atribuídos à substância que comprova a mudança. Então, aqui eu tenho ato e potência. Ato e potência me parece uma proposta adequada dentro daqueles conceitos que são oferecidos por Aristóteles. Matéria e forma, ato e potência, necessidade e contingência. Perceba que a letra B ela já traz substância e acidente, que necessariamente não estão nessa ordem, não estão nesta configuração. Então, na letra C, ato e potência, parece uma proposta, ou aparece, ou traz uma proposta muito mais interessante, corretamente? E nós temos a letra D, universal e o particular. Bom, aí vocês vão perceber que realmente a nossa letra C, como ato e potência, é uma proposta muito mais adequada. Então, nós temos aqui o gabarito dessa questão, acompanha aqui comigo. Tá? Nesta terceira questão, nós temos a letra C como resposta mais adequada para esta questão, correto? Mais uma questão para a gente resolver, fácil, fácil, show de bola, com conhecimento que nós já temos, vai ficar muito importante. Tá? Olha só, vem comigo. Nós temos aqui a quarta questão. O que o André já falou para você? Você vai sempre pegar o comando primeiramente. Ó. No trecho da obra O Banquete, Platão explica por meio de uma alegoria o quê? Corretamente, veja só. A obra O Banquete é uma obra que fala sobre o amor. São os discursos sobre o amor que estão nesta obra. E aí, no trecho desta obra, os andrógenos tentaram escalar o céu para combater os deuses. No entanto, os deuses, em um primeiro momento, pensam em matar. Aí, por exemplo, é como se pegássemos um ovo cozido e uma linha, dividíssemos ao meio. Desta forma, até hoje, as metades separadas buscam reunir-se, cada um com saudade da sua metade. Tenta juntar-se novamente a ela, abraçando-se, alaçando-se um ao outro, desejando formar um único ser. Então, no trecho da obra O Banquete, Platão explicita por meio de uma alegoria, claro, o amor. O amor como o quê? E aí, como é que vem o amor em Platão, necessariamente? Tá? O amor em Platão vem como sempre associado ao desejo e à falta, certo? Então, veja só. A letra A é o bem supremo como fim do homem? Não, o amor não seria o bem supremo, é o desejo, a falta. Letra B, prazer perene como fundamento da felicidade? Também não se adequa, porque é desejo, é falta, é aquilo que não está completo. Letra C, ideal inteligível como transcendência desejada. Ideal inteligível até parece uma boa proposta, mas não se encaixa no amor em que Platão vai delinear no Banquete. O amor como falta constituinte do ser humano. Bom, aqui é uma proposta muito mais adequada. O amor em Platão como falta. A letra D se encaixa dentro dessa descrição. A letra E, autoconhecimento como caminho da verdade. Então, a nossa letra D é a única que oferece aqui algo fundamental que está dentro do contexto platônico para a obra O Banquete, que fala sobre o discurso do amor. Então, olha só, o gabarito da nossa questão
da quarta questão, portanto, ficará como letra D de dado. Tá? Vamos acompanhar mais uma questão muito importante sobre o nosso trabalho da filosofia antiga e os seus pensadores. Tá? Veja só, na nossa questão, acompanha aqui comigo, para Platão, o que havia de verdadeiro em Parmênides era o objeto de conhecimento, é um objeto de razão e não de sensação. Era preciso estabelecer uma relação entre objeto racional, objeto sensível, material, que privilegiasse o primeiro em detrimento do segundo. Lenta, mas irresistivelmente, a doutrina das ideias formava-se em sua mente. Mundo das ideias, mundo inteligível. Aí vem o dualismo, lembra? Então, veja só. O texto faz referência à relação entre razão e sensação. Razão, mundo inteligível, sensação, mundo sensível. Um aspecto essencial da doutrina das ideias de Platão. De acordo com o texto, como Platão se situa diante desta relação? Então, veja que é uma pergunta, que é um comando direto. Ele quer saber como Platão se situa frente ao dualismo. Tá? Aí rememoremos o dualismo platônico, o mundo inteligível, o mundo das ideias, que é o mundo da verdade, certo? O mundo inteligível. É o mundo que está a perfeição, é o mundo que nós temos a fidelidade. No mundo sensível, nós temos a enganação, a mentira, tudo aquilo que é considerado como sombras, por exemplo. Então, veja só, a relação de Platão com o dualismo está sempre delegado ao mundo inteligível, que é o mundo da verdade, é o mundo privilegiado. Por isso que o dualismo dele é de exclusão, porque o mundo inteligível é melhor e você tem que abandonar, excluir, retirar o mundo sensível. Certo? Então, veja só. A letra A, estabelecendo um abismo intransponível entre as duas, não. Esse abismo, você sai do mundo sensível para o mundo inteligível. A letra A não é adequada. Letra B, privilegiando os sentidos, não. O privilégio é do mundo das ideias, é do mundo inteligível. A letra B não se faz adequada, portanto. A letra C, atendo-se à posição de Parmênides de que a razão e sensação são inseparáveis. Não, necessariamente não, porque eu vou ter de abandonar um mundo e ficar no outro. Então, eu preciso observar esse detalhe, certo? A letra D, afirmando que a razão é capaz de gerar conhecimento, mas a sensação não. Veja aqui que está colocado de uma forma metafórica. A razão, o mundo inteligível, gera conhecimento? Sim. A sensação, o mundo sensível, não gera conhecimento verdadeiro. Então, o não está adequado. A letra D nos parece uma boa proposta. Vamos acompanhar a letra E para saber se ela está configurada até melhor. Letra E. Rejeita a posição de Parmênides de que a sensação é superior à razão. Olha só como ela está mal construída e inadequada. Rejeitando a posição de Parmênides de que a sensação é superior à razão, ela está completamente equivocada. Então, veja só, se nós percebermos e fizermos aí o apanhado da questão, a letra D nos traz uma posição muito melhor em relação a isso. Então, vamos acompanhar o gabarito aqui na nossa quinta questão. Nós temos, portanto, a letra D de dado delineada como uma grande solução para o nosso exercício, as nossas atividades. Percebam que se você rememorar, se você tiver a condição de trazer à mente novamente todos os conhecimentos delineados dentro da aula, as atividades ficam fáceis, ficam tranquilas de serem feitas, ficam, portanto, muito mais adequadas de serem respondidas a partir, claro, de todo o conhecimento que é desenvolvido. Então, forte abraço, a gente continua e vamos delinear novos conhecimentos dentro da filosofia. Acompanhe sempre, esteja conosco. Tamo junto.